Novas regras para aposentadoria já estão valendo e a cada ano vai ficar mais difícil se aposentar. E você vai ver também. 12 estados estão sob alerta para chuvas intensas nos próximos dias. Em 2 dias, Brasília já registrou 80% da chuva prevista para o mês. Dourados, no Mato Grosso do Sul, é a primeira cidade do país a realizar vacinação em massa contra a dengue. Que venha todas as crianças, todo mundo que venha para tomar, porque não é fácil. Explosão mata 103 pessoas no Irã e governo promete uma resposta retumbante ao atentado. E ainda, Justiça da Argentina suspende reforma trabalhista de Milei. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, a gente começa falando de um assunto que vai interessar para muita gente. É que tem planos, para se aposentar e quem tem planos para se aposentar neste ano deve ficar atento. As novas regras para se aposentar já estão valendo. E entre as mudanças estão o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição. Para mulheres, esse tempo de contribuição passa a ser aí de 60 anos, de 30 anos e a idade mínima de 62 anos. Já para os homens é 35 anos e 65 anos a idade mínima. E com todas essas alterações, fica aí a dúvida se essa mudança vai ser boa ou não para o contribuinte. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos agora conversar com um especialista. Nosso convidado de hoje vai falar para você, vai orientar você sobre essas novas regras da Previdência que, como eu disse, interessa para muita gente. Será que vai ficar mais difícil para se aposentar? Bom, quem vai responder isso, como eu disse, é o doutor, o advogado, o advogado previdenciário Washington Barbosa, que é especialista no assunto. Doutor, primeiro, boa noite, seja bem-vindo aí ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber, boa noite a todos os nossos telespectadores, é sempre um prazer estar aqui. Doutor, primeiro eu peço que o senhor explique de forma simplificada, os principais pontos dessa nova regra. O que o trabalhador deve ficar atento? Vamos deixar bem claro um aspecto. A regra permanente que todo mundo vai ter que seguir é de 62 anos para as mulheres, com 30 anos de contribuição, 65 anos para os homens, com 35 anos de contribuição. Agora, se você estava trabalhando, recolhendo para o INSS antes de novembro de 2019, você tem direito à regra de transição. E é isso, Kleber, que houve a alteração. Por exemplo, a idade da mulher, no lugar dela ser de 62 anos, ela é de 58 anos e 6 meses, porque ele vai fazendo uma transição até chegar aos 62. E os homens, no lugar de ser de 65, é de 63 anos e 6 meses. Tá? Então, veja, a regra de transição, ela serve exatamente para isso. Ela serve para amenizar um pouco o impacto da transformação. Correto. E eu fiz uma pergunta no começo que eu vou voltar com ela agora. Muita gente, aliás, quer saber disso. Vai ficar mais difícil para o brasileiro se aposentar? Com certeza, a reforma da Previdência de 2019, ela acabou aumentando a idade, criando uma idade mínima e também reduzindo o valor do benefício. Isso realmente ficou pior. Agora, a gente tem que deixar claro, Kleber e telespectador, o seguinte, é melhor ser assim do que não ter Previdência. Né? Todo mundo lembra alguns estados, há uns 5, 8 anos atrás, quando as pessoas que estavam aposentadas pelo Estado não estavam recebendo dinheiro há meses. Né? O 13º de 2 anos atrasado. Por quê? Porque estava deficitário. Então, essa reforma ela foi importante para isso,
para que ela possa manter o pagamento em dia, tudo bonitinho para as pessoas. Doutor, o senhor acredita que essas novas regras vão exigir um maior planejamento do brasileiro para a aposentadoria, até recorrer à iniciativa privada, aos planos privados? Kleber, perfeita a sua pergunta. E aqui eu quero chamar a atenção para os pais, para orientarem seus filhos, os jovens. Existe um ledo engano de virar e dizer, essa história da Previdência vai mudar muito, até eu me aposentar, isso aí já mudou 10 vezes, eu não vou contribuir, eu não vou fazer nada. Em primeiro lugar, está numa ilegalidade, porque todo mundo que recebe remuneração remunerada, né, ela vai ter que contribuir. Então, veja, é muito importante que a gente saiba que a Previdência, ela não é só a aposentadoria. Ela garante, por exemplo, Kleber, a pensão por morte, né? Se você falece, os seus dependentes vão receber. Se você tem o auxílio incapacidade temporária, que é se você ali sofreu um acidente, uma doença e fica afastado por um tempo, você vai continuar recebendo seu salário pela Previdência Social. E além da própria aposentadoria por invalidez, né, hoje chamada de incapacidade permanente. Então é muito importante que desde muito cedo as pessoas comecem a contribuir para a Previdência Social. E você falou, desculpa eu estar me alongando um pouco, mas você falou, Kleber, da Previdência Privada. E aí assim, jovens, preste atenção, pais, preste atenção e orientem seus filhos. Quanto mais cedo você começar a contribuir para um plano de previdência privada, com pouquinho, não precisa ser muito. Você tem planos aí que aceitam contribuições de 50, de 100 reais por mês, tá? Então você começa a contribuir lá na frente, isso fará uma grande diferença para você. Com certeza, né, doutor? Eu agradeço muitíssimo a sua participação e principalmente essa dica valiosa, que inclusive vai fazer diferença até para o futuro das pessoas, de quem nos assiste. Nós acabamos de conversar com o doutor Washington Barbosa, que é especialista em direito previdenciário. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho, Kleber. Grande abraço. Olha só, começou hoje em Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul, uma campanha de vacinação em massa contra a dengue. Acompanhe. Com o coração cheio de saudade, Francislene Cristina foi a primeira a receber a vacina contra a dengue na rede pública do país. Uma dose de alento para a mãe que conhece a dor de perder o filho para a doença. Júlio César, um jovem atleta da categoria de base do Biratã, tradicional clube de futebol de Mato Grosso do Sul, morreu no ano passado por complicações de saúde atribuídas à dengue hemorrágica. Que venha todas as crianças, todo mundo que venha para tomar, porque não é fácil. Perder um filho por causa de um bichinho inútil, né? Não dá, a gente nem vê às vezes. Você pode cuidar do seu quintal, mas do lado não cuida, outro lado não cuida. Emocionada, ela abriu a fila da imunização em massa com a vacina Qdenga do laboratório japonês Takeda, a partir de um convênio do fabricante com a Prefeitura de Dourados, o maior município do interior sul-mato-grossense, que recebe uma ação inédita no país. A meta é vacinar pelo menos 150 mil dos 243.368 douradenses, entre 4 e 59 anos de idade. A imunização possui 2 doses com intervalo de 3 meses e está disponível nas 35 unidades básicas de saúde do município. O objetivo é diminuir o número de internações e intercorrências causadas pela doença. É uma ação inédita do município, né? Uma colaboração, um acordo entre a Secretaria Municipal de Saúde e o laboratório japonês Takeda, onde nos permitiu aí, iniciarmos essa campanha no município de Dourados neste dia. Então nós já recebemos o primeiro lote, que equivale a aproximadamente 90 mil doses, para iniciarmos a dose 1. Já temos aí sinalizado pelo Ministério da Saúde, ao final do mês de janeiro nós receberemos um novo lote que vai equivaler a 150, 160 mil doses, o que já garante o primeiro ciclo de vacinação da população, que nós temos a intenção aí de tentar concluir no final de março, início do mês de abril, essa vacinação de 150 mil pessoas na cidade de Dourados. Infelizmente, como acontece todos os anos, muitos presos que foram beneficiados pela saída de fim de ano acabaram não voltando para os presídios. O repórter Anderson Nascimento
conta como foi essa situação lá no Rio de Janeiro. É isso mesmo, mais de 250 detentos que foram liberados para passar o Natal em casa não retornaram para os presídios do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. A medida é um benefício para que o preso que tem bom comportamento e seja réu primário e tenha cumprido 1/6 da pena ou é reincidente e cumpriu 1/4 da pena. Ao todo, 1.785 detentos que cumprem o regime semiaberto foram beneficiados com a visita periódica ao lar. Mais 255 presos, entre eles chefes da maior facção criminosa do estado do Rio e bandidos perigosos, não voltaram. São eles Saulo Cristiano Oliveira Dias, o SL, e Paulo Sérgio Gomes da Silva, o Bin Laden. Além de outro comparsa conhecido como DVD. Todos são considerados foragidos. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, os presos não usavam tornozeleira eletrônica porque o Estado não possui estrutura para a instalação dos equipamentos em períodos curtos. Lamentável, não? Agora, era melhor ter colocado a tornozeleira, ter investido um pouco mais para dar esse suporte, não? De volta para São Paulo. Sem dúvida, Anderson, seu comentário é corretíssimo. E olha só, mudo de assunto para falar que a terça-feira foi marcada por forte chuva na capital do Rio Grande do Sul, o que gerou alagamentos, bloqueio de vias e transtorno no transporte público. A repórter Bruna Cantalupe traz mais detalhes. Na tarde de ontem, Porto Alegre enfrentou um cenário caótico devido a uma chuva intensa que atingiu a cidade. A empresa pública de transporte e circulação registrou bloqueio em 12 ruas, resultando em alagamentos e transtornos na circulação de trens, que agora operam apenas entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo. A estação São Pedro foi fechada e ônibus foram disponibilizados para atender os usuários entre as estações Farrapos e o Mercado Público. A chuva intensa, concentrada entre 13 e 14 horas, causou volumes significativos, chegando a quase metade da média mensal de janeiro. Alagamentos foram registrados em diversas áreas, invadindo residências e comércios. A Climatempo Meteorologia explicou que a combinação de ar quente, umidade e influência de uma frente fria contribuíram para as condições meteorológicas extremas. A Zona Norte foi fortemente impactada, com taxas de precipitação impressionantes. O Rio Grande do Sul permanece sob alerta amarelo para tempestades, com a formação de um centro de baixa pressão próximo ao litoral, podendo causar chuvas fortes ainda hoje. Olha, ainda falando sobre esse assunto, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu hoje um alerta de chuvas intensas para 12 estados e também para o Distrito Federal. Só em Brasília são previstas chuvas de até 100 milímetros e ventos de até 100 quilômetros por hora. O Instituto alertou que o aviso segue até esta quinta-feira com possibilidade de se estender pelos próximos dias. Além do Distrito Federal, entre os 12 estados estão Goiás, Mato Grosso, Bahia, Pará, Minas Gerais e Espírito Santo. O quadro de instabilidade é típico do verão e se deve à atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, que passa pelas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. De acordo com o IMET, a orientação em caso de rajada de vento é não se abrigar sob árvores, pois há risco de descarga elétrica, além de não estacionar veículos perto de torres de transmissão de energia e placas de propaganda e, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Além das chuvas e ventos fortes, há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. E veja a seguir, explosões deixam mais de 100 mortos no Irã e país promete resposta dura ao atentado. E ainda, Justiça da Argentina suspende a reforma trabalhista do presidente Javier Milei. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. A gente volta com os destaques internacionais. Olha só, pelo menos 103 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em uma dupla explosão no Irã. O atentado aconteceu perto do túmulo do general Qassem Soleimani. A multidão estava reunida no local para fazer uma homenagem por causa do aniversário da morte do general. Uma dupla explosão deixou várias dezenas de mortos e feridos nesta quarta-feira, perto do túmulo do general iraniano Qassem Soleimani, cuja morte está completando 4 anos. Uma homenagem ao militar era realizada na mesquita Sahed al-Zaman, em Kerman, no sul do país, onde Soleimani foi sepultado. Uma forte explosão foi ouvida. Minutos depois, outra detonação causou ainda mais pânico na multidão. A televisão estatal da República Islâmica afirma que se trata de um atentado terrorista. As explosões ocorrem em um momento de grande tensão no Oriente Médio, um dia depois que o número 2 do Hamas, Saleh al-Aruri, aliado do Irã, foi morto em um ataque de drone em Beirute, que as autoridades libanesas atribuíram a Israel. Qassem Soleimani era encarregado das operações estrangeiras dos Guardiões da Revolução, o exército ideológico do Irã, e foi o arquiteto das operações militares iranianas no Oriente Médio. O general foi morto no dia 3 de janeiro de 2020 em um ataque com um drone dos Estados Unidos no Iraque. E membros do governo do Irã prometeram uma resposta retumbante ao atentado. O país ainda não falou sobre a autoria, mas o caso deve aumentar ainda mais a tensão no Oriente Médio. Nós consultamos o especialista em relações internacionais, Ricardo Rios, para saber quais podem ser as consequências. Acompanhe. O Oriente Médio hoje tem vários problemas. Você tem o conflito em Gaza, a questão do Iêmen, a disputa entre Hezbollah e Israel. Então, tudo hoje no Oriente Médio, nesse dia hoje de 3 de janeiro de 2024, é muito difícil. Não se sabe ainda quem fez esse atentado, qual foi o motivo, se é um agente externo, se é um agente interno. Ainda é muito cedo para falar. O que a gente sabe é que já tem mais de 100 mortos confirmados, foram 2 explosões, e conforme passam os dias é que a gente vai saber o que de fato aconteceu. Se houve a presença de algum ente estrangeiro, por exemplo, essa explosão foi feita pelo governo israelense, provavelmente isso vai ter uma série de desdobramentos, mesmo que Israel já tenha avisado que não tem relação nenhuma com esse caso. Mas o momento agora é de aguardar os próximos passos e entender um pouco o que aconteceu. Se for algo muito interno, vai ter apenas reflexos dentro do Irã e não fora. Mas se houve a participação externa, provavelmente o xadrez diplomático vai se mexer muito nos próximos dias. E a Justiça da Argentina decidiu suspender hoje a reforma trabalhista que fazia parte do decretaço anunciado pelo presidente Javier Milei. A medida é provisória. As alterações nas regras trabalhistas que Milei quer implementar foram consideradas polêmicas no país. Entre elas está a mudança do período de experiência para 8 meses, a participação em manifestações como motivo legal para demissões e mudanças no sistema de indenizações dos profissionais que saem de uma empresa. A decisão da Justiça do Trabalho é cautelar. Há uma discussão ainda sobre qual é a instância da justiça adequada para tratar esse tema. O que os juízes do trabalho disseram é que até que se resolva a questão do foro apropriado, a medida fica suspensa. A ação foi protocolada na Justiça do Trabalho por uma central sindical argentina. O decreto de necessidade e urgência, mais conhecido como decretaço, foi anunciado em 20 de dezembro e visa reformar ou revogar mais de 350 normas. Entre outros pontos, Milei quer desregulamentar o serviço de internet via satélite e a medicina privada. Quer flexibilizar também o mercado de trabalho, além de revogar uma série de leis nacionais. As medidas incluem também a conversão de diversas empresas estatais em sociedades anônimas, facilitando o processo de privatização dessas instituições. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações, como sempre, é ele, Leonardo Félix.
Boa noite, Léo. E a temporada 2024 do futebol brasileiro ainda não começou dentro de campo, mas fora das quatro linhas ela já está bastante agitada, não é mesmo? É isso aí, Kleber. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Está bastante movimentado e entre muitas especulações e negociações que estão virando novela, confira os destaques de hoje do mercado da bola. O Santos acertou a venda do atacante Marcos Leonardo para o Benfica por 18 milhões de euros, quase 100 milhões de reais. O jogador de 20 anos foi artilheiro do Peixe em 2023, com 21 gols marcados. O novo contrato do jogador será válido por 5 temporadas. O jovem atacante somou 168 jogos pela equipe principal do Santos e fez 54 gols no período. No Fluminense, quem está arrumando as malas para ir para a Rússia é o capitão da equipe, o zagueiro Nino. Após o tricolor aceitar a proposta do Zenit, os europeus se acertaram com o jogador e encaminharam a contratação. A proposta dos russos é de 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais. O contrato do zagueiro com o Flu ia até dezembro deste ano e a partir de julho ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça. Outro jogador do campeão da Libertadores chamou a atenção do mercado europeu, mas a diretoria do tricolor recusou a proposta. O Lyon da França ofereceu 10 milhões de euros pelo atacante John Kennedy, algo em torno de 53 milhões de reais. JK, de 21 anos, foi herói do Fluminense na conquista inédita da Liberta. É isso aí, Kleber. Eu fico por aqui. Volto na próxima sexta-feira aí com mais informações do esporte. Grande abraço e boa noite. Tá certo, Léo. Muito obrigado pelas informações. Grande abraço e boa noite. Abraço. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.